Nas primeiras horas do alvorecer, eu busco a tua face, ó Senhor, com prazer. Tua presença enche o meu ser, e em tua palavra eu encontro vida. De manhã eu te louvo, no silêncio eu te adoro. Tua paz me envolve, me renova. Nas primeiras horas, Senhor, eu te entrego. Quando o sol desponta no horizonte, minha alma canta, tua graça é uma fonte. Cada novo dia é um presente, em teus braços eu descanso confiante. De manhã eu te louvo, no silêncio eu te adoro. Tua paz me envolve, me renova. Nas primeiras horas, Senhor, eu te entrego. Tua luz ilumina meu caminho, tua voz guia cada passo manso e tranquilo. No teu amor encontro meu abrigo. Eu sou teu filho. De manhã eu te louvo, no silêncio eu te adoro. Tua paz me envolve, me renova. Nas primeiras horas, Senhor, eu te entrego. Nas primeiras horas, Senhor, eu te entrego. Minha vida, meu coração, tudo que tenho. Bom dia, povo abençoado de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Começando mais uma manhã aí, nosso devocional Papo da Manhã com você. Quem fala é o irmão Eduardo Souza, né? Mais conhecido como Irmão Du. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família. Que você possa estar nessa manhã aí refletindo comigo um pouquinho na palavra de Deus. A palavra que transforma a nossa vida, a palavra que nos dá realmente o verdadeiro sentido de viver. Mas diz aí uma coisa pra mim. Você já disse bom dia para as 3 pessoas mais importantes da sua vida hoje? Ou você já esqueceu de dar bom dia, papai, bom dia, Jesus, bom dia, Espírito Santo de Deus? Então, se você não deu, ainda há tempo. Então, nunca deixe de, sempre no primeiro momento do seu abrir de olho, estar refletindo já e lembrando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, papai. Bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Eu estou aqui mais uma vez para estar tendo um dia em adoração ao Senhor. Nunca deixe de adorar aquele que deu a vida por você, porque ele deu tudo que ele tinha. Ele entregou seu Filho amado Jesus para morrer no meu e no seu lugar. E isso sim é uma prova de amor que não tem comparação. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. Esse é aquele que nos amou de tal maneira que entregou seu Filho amado, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia.
Você já parou para pensar nesse pequeno versículo, irmão? Que Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é muito forte, é muito profundo, é algo maravilhoso, né? Então, o que eu quero falar com vocês hoje é sobre focar no eterno. Foque naquilo que é eterno. Isso que é importante para nós, tá bom? Para você que acompanha pelo Web Rádio Remidos aí, um grande abraço. Deus abençoe cada um que está acompanhando de perto, de longe. Para você que está pelo Facebook, estamos aí pelo Eduardo Souza, estamos também aí pela página Web Rádio Remidos no Facebook e depois vai subir para o YouTube, Papo Cristão também, essa programação, tá bom? Então, lembrando a vocês que toda manhã vai ter a programação aqui de segunda a sábado, na verdade, a programação devocional Papo da Manhã. De segunda a sábado também ao meio-dia tem uma palavra de ensino ali que está sendo ministrada ali pelo professor e doutor Lehman Strauss, que é um pastor batista antigo já, que isso me ajudou muito no começo da minha fé. Eu estou colocando para vocês ali um vídeo todo de segunda a sábado ao meio-dia, né? A morte de Cristo e as suas últimas palavras é o tema. E quarta, quinta e sexta, a partir das 21h30, eu estou ao vivo com vocês aqui também, no programa Vivendo pela Fé, tá bom? E sempre eu estou trazendo uma pregação aqui nova para você, de algum pregador. Às vezes eu vou estar ministrando a palavra para você também, e que você possa estar sendo abençoado aí pela programação aqui da Web Rádio Remidos. Então um abraço para a irmã Margarida, bom dia irmã Margarida, Pai do Senhor Jesus, grande serva de Deus, que Deus abençoe grandemente a sua vida, minha irmã, Deus continue te usando. E vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, irmãos. Eu quero falar sobre a importância de nós focarmos no eterno. Mas antes, como sempre, eu quero estar fazendo aqui uma ilustração, contando uma história aqui, algo para nós que é muito importante para a gente poder estar refletindo um pouquinho na nossa vida, na nossa maneira de viver, que nós possamos estar realmente focando, né, no que é eterno e que nós possamos estar realmente atento àquilo que Deus fala ao meu e ao seu coração. Por isso que eu gosto muitas vezes de estar aqui trazendo uma ilustração para vocês acerca de algo que a gente está falando, porque isso vai nos ajudar muito a compreender muitas coisas simples da vida que muitas vezes deixamos de lado. Então que você possa vir comigo aí, vamos refletir um pouquinho então sobre naquilo que é eterno. A eternidade está no coração do homem. Por quê? Porque Deus colocou a eternidade no nosso coração. Mas eu quero falar aqui um pouquinho antes de entrar na palavra, vamos falar da névoa e a montanha. Então havia um homem viajante que decidiu certa vez fazer uma longa jornada até o topo de uma montanha. E o caminho era muito difícil, irmãos, mas ele sabia que a vista do cume valeria cada esforço. Quando ele estava quase no meio do trajeto, uma densa névoa começou a envolver tudo ao seu redor. E a montanha parecia ter desaparecido. E tudo que o viajante podia ver era névoa cinza ao seu redor. Então, desanimado, ele parou e começou a pensar assim: será que vale a pena continuar? Talvez eu deva voltar, ele pensava consigo mesmo. Não consigo ver nada e não tenho certeza se o topo realmente está ali e é tão belo quanto dizem, porque eu não estou vendo mais o topo. Enquanto ponderava isso no seu coração, de repente um guia experiente apareceu do seu lado e disse: por que você parou? E o que te faz desistir de caminhar? E o viajante respondeu: eu não consigo mais ver a montanha, e essa névoa me faz sentir como se tudo estivesse perdido e inútil. E não sei se devo continuar, ele disse para aquele homem. E o guia olhou para os olhos do viajante e falou com firmeza: a montanha continua lá, mesmo que você não consiga vê-la agora. A névoa é passageira, mas o cume é eterno. Lembre-se de por que você começou a subir. Não deixe o que é temporário cegar o que é eterno. Aleluia, que maravilhoso, né? Não deixe o que é temporário cegar o que é eterno, aquele homem disse para o viajante. Mas essas palavras reacenderam algo no coração do viajante. E ele levantou-se, ajustou-se a sua mochila e retornou à caminhada. E mesmo sem enxergar o cume, a névoa eventualmente se dissipou e a majestosa visão do topo o aguardava mais belo do que ele jamais poderia imaginar. Então o que nós aprendemos aqui, irmãos, com essa história, com essa ilustração? Que muitas vezes
somos como esse viajante em nossa jornada da fé. As dificuldades, as distrações e os desafios da nossa vida podem parecer como uma densa névoa que nos impede de enxergar o que é eterno. Então podemos nos sentir muitas vezes tentados a desistir, achando que tudo é inútil. Mas lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, nós somos lembrados que Paulo falando assim, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Essas névoas que enfrentamos muitas vezes são os problemas, as ansiedades de coisas terrenas, ela é passageira, meus irmãos. E o que é eterno é a promessa de Deus, a glória da sua presença e a vida que Ele nos preparou. Então, não permita que as distrações momentâneas te impeçam de alcançar o cume da vida eterna. Aleluia. Então, que você leve isso para o seu coração. A névoa, ela é passageira, meus irmãos, mas a montanha, ela é eterna. E essa montanha se chama Jesus. Então, foque no que é eterno. Foque na eternidade. Por quê? Porque você está rumo à eternidade, aleluia. Então vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, que a palavra ela vem falar ao meu e seu coração. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6 em diante, diz assim para nós: porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus manifeste também em nossos corpos. Aleluia. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós atua a morte, mas em vós a vida. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Aleluia. O apóstolo Paulo falando conosco aqui nessa manhã pela palavra de Deus, ele está falando de um tesouro que está colocado dentro de um vaso de barro. E que tesouro é esse? Esse é o tesouro da palavra de Deus. Ele está falando acerca da palavra poderosa de Deus, que ela está sendo colocada dentro de um vaso que é feito de barro, a qual foi feito pelo oleiro, que é o nosso Senhor. O nosso Senhor é o oleiro perfeito, que ele pega o barro, ele molda o vaso. E ele faz com que o vaso ele esteja numa forma onde ele vai colocar dentro do vaso algo que vai preencher aquele vaso. E aquilo que preenche a sua vida é a palavra de Deus, é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo de Deus. Por isso que nesse contexto que nós falamos aqui, Paulo está falando que ele prega aquilo que ele recebeu. Ele prega, no verso 5, ele diz: porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor a Jesus. Ele está pregando acerca daquele que é eterno. Ele está pregando acerca daquele que realmente
tem todo o poder, tanto na terra como no céu. Ele está pregando sobre aquele que é realmente o nosso Salvador. Ele está pregando sobre o pão vivo que desceu do céu. Ele está pregando sobre a fonte de água viva. Ele está pregando sobre o bom pastor. Ele está pregando sobre o médico dos médicos, sobre o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele está falando acerca desse eterno, que ele habita dentro de um vaso feito de barro. E esse vaso é eu e você, meus irmãos. Nós temos que entender que aqui na palavra diz assim, porque Deus que disse, é o próprio Pai dizendo, que das trevas resplandece a luz, e é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Aleluia! Que maravilhosa é essa palavra, meus irmãos. Medite aí nesse versículo, porque o próprio Pai que disse que das trevas resplandece a luz, e essa luz, ela resplandeceu nos nossos corações, no meu e no seu coração, essa luz. O irmão Dalmate está aí, bom dia, meu irmão Dalmate. Ele pode testemunhar, irmãos, para vocês, o tanto que essa luz resplandeceu dentro dele. A luz resplandeceu num ser que estava em trevas. Eu e você estávamos em trevas, meus irmãos, mas agora o próprio Deus que disse que das trevas resplandeceu a luz. Aleluia! Que poderosa palavra é essa? E ela resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus e da face de Cristo Jesus. Você agora tem uma dimensão da glória de Deus e da face de Cristo Jesus, porque Jesus te apresenta o Pai. Jesus, ele mostra para você quem é o Pai, e Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Por quê? Porque a palavra de Deus fala lá em Timóteo que só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo homem. Ele é a expressa imagem do Pai para nós. Mas aqui fala que, aqui no verso 7, que temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Aleluia! Em vasos de barro moldados pela mão do oleiro. Eu e você somos um vaso de barro. E se esse vaso estiver rachado, ele serve para alguma coisa? E se esse vaso estiver quebrado, ele serve para alguma coisa? Não, mas o oleiro, ele pode desmanchar esse vaso, ele pode fazer um vaso novo. Então Jesus, ele está dando para nós a oportunidade de sermos renovados, de sermos transformados, de sermos regenerados novamente. Por quê? Porque ele faz um vaso perfeito. E esse vaso que ele fez, na verdade, esse vaso muitas vezes estava vazio. Nós fomos feitos do barro, nós fomos feitos do pó da terra. Mas antes de conhecermos essa luz que resplandece nas trevas, nós éramos vazios. Mas a partir do momento que nós somos agora, tivemos um encontro verdadeiro com o Eterno, nós somos agora cheios da presença do Pai, cheios da presença do Filho, cheios da presença do Espírito Santo. Nós agora somos preenchidos agora pelo poder da palavra de Deus. Então ele fala que temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, a excelência do poder, ela sempre é de Deus. Um vaso cheio, ele sempre glorifica a Deus. Um vaso cheio, ele sempre adora a Deus. Um vaso cheio, ele sempre vai estar rendendo glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mas em tudo somos atribulados, ele fala aqui, mas não angustiados. Você está sendo atribulado? Você está passando por luta, por problemas? Mas você não pode ficar angustiado, meu irmão. Você não pode ficar angustiado, minha irmã. Embora a nossa carne, nosso corpo mortal, ele se corrompa, como diz aqui, a gente vai falar daqui a pouquinho, né? O nosso homem interior, ele tem que estar se renovando cada vez mais. Porque em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Você já imaginou o que Paulo passou? Paulo passou por muitas tribulações, por muitas angústias, por muitas prisões, por muitos açoites, por muitas percas. Mas ele fala que em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Nós ficamos perplexos com as coisas que nós vemos, mas não desanimados. Se você está passando por uma luta, se você está passando por um problema, por uma situação, eu sei que você deve estar no momento aí na tua parte natural do homem, você está angustiado, você fica perplexo com aquilo que está acontecendo, mas você não pode desanimar, porque assim como aquele homem que estava subindo a montanha, ele viu a névoa, ele falou, puxa vida, eu acho que eu vou parar, mas de repente chega ali um outro homem e fala para ele, não, por que você vai parar? Só porque você não está enxergando mais o cume da montanha? Não pare não, por quê?
Porque você foi chamado para seguir em frente, você foi chamado para chegar ao cume da montanha. Você vai caminhar e Deus ele vai fazer com que a névoa cesse da sua vida e você vai chegar ali naquela montanha. E essa montanha se chama Jesus, meu irmão. Aleluia. Então, somos perseguidos, mas não desamparados. Se você está sendo perseguido, você pode ter certeza que você não vai ser desamparado. Por quê? Porque Ele cuida de você. Mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Nós somos abatidos muitas vezes por essa circunstância da vida. Nós somos abatidos muitas vezes por conta que a nossa vida aqui nessa terra é cheia de lutas, cheia de obstáculos. Muitas vezes o inimigo se levanta e muitas vezes tornamos aí pessoas abatidas com a situação que estamos vivendo, mas nós não somos destruídos, sabe por quê? Porque aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Ele pode armar ciladas, ele pode armar circunstâncias onde muitas vezes você vai estar aí, de certa forma, sentindo-se abatido, mas você não vai ser destruído. Por quê? Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, aleluia. Então, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus manifeste também em nossos corpos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do corpo, a mortificação do nosso corpo. Por quê? Porque nós estamos vivendo para Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, aleluia. Não vive mais você, mas deixa Cristo viver em você. Deixa Ele reinar sobre a sua vida, deixa Ele ser Senhor da sua vida, aleluia. Mas aqui ele fala assim no verso 11, assim, nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Assim como nós que vivemos, estamos sempre entregue à morte, irmão. Entregue o seu corpo à morte todo dia. Mortifique a tua carne, mortifique a tua vida. Por quê? Para que manifeste também na nossa vida a presença de Jesus. Assim como nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor a Jesus. Por amor a Jesus você fala não para o pecado. Por amor a Jesus você fala não para o vício. Por amor a Jesus você fala não para a prostituição. Por amor a Jesus você fala não para tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Por amor ao eterno, por amor a Jesus. Então, a palavra diz assim, de maneira que em nós atua a morte, ou seja, nós morremos todos os dias. Paulo está falando para o povo de Coríntio, mas ele fala aqui, mas em vós atua a vida, ou seja, atua o pecado. Então ele está falando, vocês estão aí precisando ser mortificados todos os dias, porque ele está falando em nós, a tua morte todos os dias. Eu morro todos os dias por amor a Cristo, eu morro espiritualmente, eu nego a mim mesmo todos os dias, eu pego a minha cruz todos os dias, e eu sigo a Jesus todos os dias. Por quê? Porque eu vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas ele fala em vós a tua vida. Ou seja, em vós está atuando o pecado. Ele está falando, deixa o pecado, deixa as coisas que para trás ficam e prossigam para o alvo. E o alvo chama-se Jesus. Ele diz no verso 13, temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Se nós cremos, nós falamos. Se você crê em Jesus, você se comunica com os teus amigos, com os teus irmãos. Se você crê em Jesus, se você já recebeu Cristo, você se comunica falando dele, falando sempre dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor, Jesus, ele também ressuscitará também a nós. Ele vai nos ressuscitar também, irmãos, porque isso é uma promessa de Deus. Pega essa promessa, põe no teu coração, porque sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. O Jesus, ele vai nos dar a vida eterna. Que é algo mais glorioso do que isso, que é algo mais maravilhoso do que isso, não tem. Jesus, ele te dá a vida eterna. Mesmo que você parte dessa vida aqui, muitas pessoas estão partindo hoje, muitas pessoas partindo nesse momento ao qual nós estamos falando com você aqui. Mas o corpo ele volta ao pó. E o espírito daqueles que amam a Deus, daqueles que entregam a vida para Deus, daqueles que reconhecem Jesus como seu Senhor, Salvador, eles vão para um lugar chamado paraíso, aleluia. Eles vão aguardar a ressurreição dos mortos. E ali vai receber um corpo ressurreto, transformado em glória. Aleluia. Não existe algo mais excelente do que isso, meus irmãos. Mas aqui diz ainda para nós,
porque tudo isto é por amor a vós que Paulo está falando, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Aleluia. Tudo isso é por amor que Paulo está escrevendo aqui para nós. É por amor, para que a graça multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. É tudo para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O que significa o homem interior se corromper? Paulo está falando aqui que o nosso corpo ele vai se desgastando com o tempo. O nosso homem exterior, com o tempo, ele vai se desgastando. Os anos vão se passando, nós vamos perdendo muitas coisas ao longo da vida, porque o nosso corpo ele vai sendo degenerado, nós vamos sendo aí numa ordem decrescente aqui nessa terra. Então nós vemos que ainda que o nosso homem ele vai se desgastando, o homem interior, que é o nosso lado espiritual, contudo se renova de dia em dia. Aleluia. Você vai se renovando que jeito? Quando você se alimenta, quando você se entrega a Jesus todos os dias, quando você entrega a sua vida à morte, para o mundo, a morte para o pecado todos os dias, você vai se renovando dia após dia. Por quê? Porque isso é um renovo espiritual que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Nós estamos se alimentando para termos um renovo espiritual. Não é isso, irmão Eduardo Luiz Maia, meu amigo, meu irmão? Deus abençoe a tua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Então diz no verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. A nossa leve e momentânea tribulação. Mas que coisa, né? Paulo passou por tantas lutas, tantas dificuldades, tantas pelejas. Ele fala que é uma leve e momentânea tribulação, irmãos. Eu e você não passamos metade, nem um terço daquilo que Paulo passou. E aí Paulo fala que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Aquilo que você está passando não tem como comparar com aquilo que está te aguardando, que é o eterno. Aquilo que você passa nessa terra, como peregrino, estrangeiro, forasteiro aqui em terra estranha, você está passando, mas você pode ter certeza que o eterno ele está te aguardando, que a eternidade te aguarda. Por quê? Nós não atentamos para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais, irmãos. Aquilo que você está vendo passa, é passageiro, mas aquilo que se não vê é eterno. E Jesus, você não consegue vê-lo com os olhos físicos, mas você consegue enxergá-lo com os olhos da fé. Você não está olhando para uma eternidade onde você está vendo ela, mas você pode ter certeza no teu coração que ela está preparada para você. A vida eterna está preparada para você, meu irmão, minha irmã. A vida eterna nos aguarda. Então foque naquilo que é eterno, foque naquilo que realmente vale a pena, né? As dificuldades são temporárias, meus irmãos, mas a esperança em Deus dura para sempre. Então, lembre-se que a Bíblia afirma que, né, 3 coisas vão permanecer, e fala lá em 1 Coríntios capítulo 13, 3 coisas permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E nós vemos que a fé, a esperança e o amor. Por quê? As que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Então, guarde isso no teu coração. Pense, reflita nessa viagem, né, a qual aquele homem, eu falei para você, a névoa sobre a montanha, a qual ele estava caminhando, ele tomou a decisão, ele quis ir até a montanha, mas a névoa cobriu a visão dele. Mas nós sabemos que quando você realmente pensa em desistir, aparece alguém e fala para você: não para não, meu irmão, não para não, minha irmã, vamos seguir em frente. Por que você parou? Por conta de você não estar enxergando mais o cume do monte? Olhe, enxergue para frente, mesmo que você não veja, tenha certeza que ele está na sua frente, que ele está diante de você. Por quê? Porque essa visão, ela vai ser limpa novamente, e você vai enxergar aquilo que é eterno. O que é eterno, irmão, não pode ser abalado pelas tempestades passageiras da vida. Quem fixa os olhos no eterno caminha com propósito, mesmo em terrenos incertos. Guarda isso no teu coração. Quando você vive pelo que é eterno, cada passo na terra ecoa na eternidade. Se você deixar aquilo que é passageiro, irmãos, e é temporário para trás,
é a porta para abraçar o que nunca vai ter fim. Então, se você deixa aquilo que é temporário, aquilo que é passageiro, aquilo que está aqui nessa terra, por amor a Cristo, e você deixa tudo para trás, e você pode ter certeza que isso é a porta para abraçar aquilo que você nunca mais vai ter fim, aquilo que é eterno, aquilo que é mais importante para sua vida. Quando eu falo de deixar aqui, eu não falo de você abandonar as coisas, não, de você abandonar a família, não, eu falo de você deixar e desapegar daquilo que é temporário. Não se apegue às coisas temporais, mas se apegue naquilo que é eterno. Por quê? A verdadeira visão enxerga além do invisível. A verdadeira visão, ela enxerga além daquilo que é visível, na verdade. Por quê? Porque alcançando aquilo que é eterno em nossa vida. Quando você realmente, foca naquilo que é eterno, meu irmão, a visão muda, o pensamento muda, você é transformado de mente, de corpo, de alma, de espírito, quando você pensa naquilo que é realmente eterno. Então a verdadeira visão enxerga além do visível, meus irmãos, alcançando o quê? Alcançando aquilo que é eterno. A eternidade começa no instante em que você alinha o seu coração ao propósito de Deus. Guarda isso no teu coração, que a eternidade ela começa no instante em que você alinha o seu coração ao propósito de Deus. Aí eu te faço uma pergunta: você tem alinhado o seu coração, a sua vida ao propósito de Deus? Se você não tem alinhado o seu coração e a sua vida de acordo com o propósito de Deus, está no tempo de você se alinhar. E se você de alguma maneira você se desviou, ou você parou porque você não está enxergando mais o cume da montanha, se você não está mais enxergando ali o eterno, a eternidade, está na hora de você parar e refletir um pouquinho sobre a sua vida. Pare, reflita comigo, pense se vale a pena você desistir. Você já caminhou um pedaço, você já caminhou um pouco, um tempo, e agora você está parado, meu irmão, pelo caminho, você está querendo desistir. Não desista não. Por quê? Porque você está caminhando rumo à eternidade. A neve é passageira, mas o cume é eterno. Lembre-se, por que você começou a subir? Por que você começou a caminhada com Cristo? Por que você parou agora? Não deixe o que é temporário cegar aquilo que é eterno na sua vida. Então que você reflita nessa manhã realmente sobre essa palavra, e que você possa estar sendo guardado, abençoado pelo nosso Senhor, pelo Salvador Jesus Cristo. A irmã Sandra Lacac também, a pastor Jesus, minha irmã, por irmão Massal, Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado pela companhia de vocês, para você que está na Web Rádio Remidos. Fique essa reflexão aqui para o teu coração nessa manhã, o nosso devocional. Foque no que é eterno, foque naquilo que é eterno. E não se esqueça dessa ilustração, porque ela é muito importante para a nossa vida. A névoa e a montanha. Depois você volta ao vídeo, você que não ouviu, você volta e escuta novamente, porque eu tenho certeza que Deus fala muito ao teu coração, porque Ele está falando aqui no meu coração nessa manhã. Muito obrigado pela tua presença, pela tua companhia, e nesse momento eu quero orar por você. E pela minha vida também, é claro, né? Senhor meu Deus, Pai Santo, Pai amado, Criador dos céus e da terra. Muito obrigado pelas sábias palavras, Pai, que o apóstolo Paulo nos traz. Ele nos encoraja, meu Deus, a não pararmos, mas seguirmos em frente, ó Pai. Mesmo que muitas vezes ainda não estamos mais enxergando a eternidade em nossa vida. Mas muitas pessoas desistem, ó Pai, pelo caminho. Muitas pessoas desistem pela dificuldade da caminhada, Pai. Muitas pessoas têm estado parados. Mas nesse momento, Pai, a qual nós estamos aqui falando, meu Deus, dessa palavra de encorajamento, eu venho clamar ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor possa estar visitando essas pessoas que estão aí, meu Deus, sem coragem para seguir em frente, ó Pai. Que eles possam estar olhando, meu Deus, e entendendo que a eternidade está logo ali e ela nos aguarda, meu Pai. Pai querido, vai abrindo os olhos, ó Pai, daqueles que estão cegos, ó Pai. Vai, meu Deus, dando entendimento àqueles que não conseguem compreender, ó Pai. Vai, meu Deus, mostrando novamente o caminho que eles devem trilhar, ó Pai, porque o Senhor colocou um tesouro em vasos de barro, e esse tesouro é a Tua presença, é a palavra do Senhor, meu Deus, que está dentro de nós. Se a pessoa por algum motivo, Pai, ela desanimou, ela desistiu, Pai, ela se esvaziou, Pai, que o Senhor venha preencher esse vaso novamente, que o Senhor venha colocar dentro dele, meu Deus, dessa pessoa, meu Deus, dela, meu Deus, dessa pessoa, que o Senhor venha colocar, meu Deus, a Tua palavra, Papai, venha colocar a Tua presença, o Teu Espírito novamente, e que assim em tudo, meu Deus, o Senhor seja glorificado, exaltado. Muito obrigado, Pai, por mais um dia que começa pela Tua bondade, graça e misericórdia, e que o Senhor, meu Deus, venha falar ao nosso coração, ó Pai, que o Senhor possa, meu Deus,
abençoando a todos aqueles que ouvem essa mensagem, e que assim, meu Deus, o Senhor venha curar a enfermidade daqueles que estão precisando, meu Deus, de uma cura. Que o Senhor venha, meu Deus, trabalhar na família, Pai, daqueles que estão me ouvindo, ó Pai. Que o Senhor venha trabalhar, meu Deus, nos filhos, ó Pai. Que o Senhor venha operar grandemente, ó Pai. Porque nós entendemos hoje, ó Pai, que nós somos um vaso e temos que estar cheio da Tua presença, cheio do Teu Espírito, cheio da Tua palavra, meu Pai. E assim, Pai querido, Pai amado, assim eu venho nessa manhã, meu Deus, profetizar bênçãos sobre esses meus irmãos, minhas irmãs que me ouvem, ó Pai. Eu venho profetizar cura sobre esses irmãos, ó Pai, principalmente uma cura espiritual, ó Pai. Porque as dificuldades da vida são muitas, mas muitas vezes, meu Deus, nós pensamos em parar. Mas, como diz a Tua palavra, em tudo somos atribulados, mas nós não somos angustiados. Perplexos, mas nós não somos desanimados, meu Pai. Somos perseguidos, mas não somos desamparados, aleluia. Nós cremos no Senhor. Nós somos abatidos, mas não somos destruídos, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a nossa fortaleza, Senhor. E assim, meu Pai, eu te agradeço por mais esse momento, ó Pai, a qual o Senhor me dá a oportunidade, ó Pai, de meditar na Tua palavra e compartilhar com a Tua igreja, meu Pai. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Guarde a minha família, abençoa a minha esposa, meus filhos, a minha vida, ó Pai, os familiares da minha esposa, meus familiares também. Que o Senhor venha, meu Deus, trazer cura àqueles que estão enfermos, ó Pai, que o Senhor possa estar operando em nossas vidas. Que o Senhor venha abençoar a Tua igreja na face dessa terra, ó Pai, para que a Tua igreja, meu Deus, permaneça olhando para a eternidade, ó Pai. Que o Senhor possa estar, meu Deus, permitindo que a Tua igreja, ela pregue sobre a eternidade, meu Pai. Que o Senhor possa estar usando cada pessoa, meu Deus, para que eles possam estar olhando para a eternidade, Senhor. Pai amado, Pai querido, assim em tudo eu te agradeço. E que assim, meu Deus, o Senhor possa estar nos guardando, ó Pai. Que o Senhor venha nos dar um dia abençoado, ó Pai, cheio da Tua presença, cheio do Teu Espírito, ó Pai. E que assim nós possamos viver realmente, ó Pai, a eternidade aqui nessa terra já. Pai querido, assim eu te agradeço, eu te louvo. E eu creio, meu Deus, na Tua palavra. Eu creio no Teu poder, ó Pai. E assim eu entrego o meu clamor aqui nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém ou não amém, meus irmãos? Amém, é claro, né? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por você que está conosco aí. A irmã Sandra mandou aqui uma ótima quinta-feira abençoada para todos. Amém, irmã Sandra. Deus abençoe grandemente a sua vida também, uma grande serva de Deus. Também a Roberta Moreira também está aí conosco. Deus abençoe. Bom dia, minha irmã, Pastor Jesus. Irmã Roberta, fique firme com Jesus. Foque na eternidade, minha irmã. Foque na eternidade, porque as coisas da terra são passageiras, irmã Roberta. Aqui, como diz a palavra, em tudo nós somos atribulados, minha irmã, mas nós não somos angustiados. Perplexos com as coisas da vida, mas não somos desanimados, tá bom? Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Sabe por quê? Porque Jesus é na sua vida, minha irmã. Jesus é na vida de todos nós. E que assim seja feito para a honra e para a glória dele, que nós possamos exaltar e adorar o santo nome de Jesus. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela tua presença. Que Deus possa estar iluminando o coração, a mente de vocês. E que vocês possam estar tendo um dia abençoado, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da palavra de Deus. E que assim nós possamos viver um dia cheio, mas cheio do Espírito Santo de Deus. Um grande abraço a todos, fiquem todos na graça e na paz maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.